Então, na volta de Jesus, os justos que estiverem mortos, eles vão ser ressuscitados. E os justos que estiverem vivos vão ser transformados. E juntamente, os vivos e os ressuscitados vão ser levados ao céu para encontrar com Jesus nos ares. Essas duas classes vão ser levadas para o céu para viver e reinar com Cristo por 1000 anos. Nenhuma dessas classes vai primeiro. Tanto os vivos como aqueles que ressuscitaram vão subir juntos ao céu. Os ímpios que estiverem mortos na volta de Jesus vão continuar mortos nas suas sepulturas, e os ímpios que estiverem vivos na vinda de Jesus vão morrer. Essas duas classes de pessoas, os ímpios vivos que morrerem e os que já estiverem mortos, vão permanecer mortos até que termine os 1000 anos. Se você tiver alguma dúvida quanto a esse assunto, existe um estudo específico sobre isso. Eu vou deixar aqui o link abaixo e quem tiver interesse pode acessar então esse estudo para uma melhor compreensão. Vamos seguir adiante agora nos versos 7, 8 e 9, que diz o seguinte: Ora, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-los para a batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida, mas desceu fogo do céu e os devorou. O povo que habitava em uma região denominada Meseque e Tubal é aqui mencionado como Gog e Magog. Em Gênesis 10, verso 2, um dos filhos de Jafé chama-se Magog. E em 1 Crônicas, no capítulo 5, versos 3 e 4, Gog é descendente de Ruben, da tribo de Ruben. Gog e Magog, eles eram então netos de Noé. Esses termos usados aí no texto, Gog e Magog, são simbólicos, lógico, são adaptados dos nomes dos inimigos de Israel vindos do norte, como podemos ver em Ezequiel 38, verso 2. Aqui, eles representam todos os inimigos de Deus, os que vêm do norte, do sul, do leste, do oeste, ou seja, todas as nações perdidas, de todas as gerações que passaram pelo mundo. E diz que eles vão cercar a cidade amada, a cidade querida. O Apocalipse focaliza 2 cidades, a Babilônia e a Nova Jerusalém. A cidade amada é chamada de esposa do Cordeiro, que é um símbolo da igreja cristã, como nós já vimos anteriormente. E João vê essa poderosa cidade descendo em toda a sua radiante glória. Ela desce no local da antiga Jerusalém, como podemos ver em Apocalipse 21, verso 2, e também em Zacarias, no capítulo 14, versos 5 e 6. Quando a cidade santa descer, então haverá a segunda ressurreição. Depois que se passarem os 1000 anos, os ímpios serão ressuscitados pelo poder de Deus. Mas, ainda assim, eles vão continuar sendo inimigos de Deus, como vemos em João 5, versos 28 e 29. Satanás, que é o grande líder desse exército de ímpios, vai procurar persuadi-los de que essa é a oportunidade para estabelecer na terra o reino dele. E a última mentira que Satanás vai proferir vai ser dizer que foi ele quem ressuscitou aqueles ímpios. E haverá então o ataque à cidade. Quando a cidade santa estiver descendo, toda imponente, com seus muros de jaspe, suas ruas de ouro, além de tudo que o olho mortal já contemplou, como menciona a Bíblia, e descendo sobre a antiga Jerusalém, os ímpios vão ficar espantados e eles fugirão daquela cena, mas Satanás vai enganá-los, levando-os a acreditar que eles podem tomar a cidade pela força. Aí, sob o comando do seu grande marechal, Satanás, essas nações perdidas surgem de todos os cantos da terra.
Os gigantes que viveram antes do dilúvio, alguns que viveram depois também, como Golias e os seus contemporâneos, Alexandre o Grande, Napoleão, Hitler e outros grandes talentos aí militares de todas as épocas, vão fazer parte desse grande exército. Bilhões de homens e mulheres seguem a Satanás, uma fileira após a outra, para atacar a cidade amada. E todos parecem dispostos a serem enganados mais uma vez. O pecado os deixou acostumados a pensar de maneira irracional. Satanás tem um exército agora formidável, muitos e muitos, como grãos de areia do mar. Veja o que diz o livro Apocalipse Revelado, a página 220. Aproximando-se da cidade, os ímpios podem ver através de seus muros de transparente jaspe. Para seu espanto, reconhecem dentro da cidade alguns a quem haviam desprezado. Mas estes estão do lado de dentro e salvos, enquanto eles estão do lado de fora e perdidos. Antes da execução de sua sentença de juízo, todo o drama do pecado e da salvação passará em revista perante eles. Acima, nesta gloriosa cidade, o próprio Senhor aparecerá, e a surgir ante eles, em panorama cena após cena, verão o plano de Deus para salvar este mundo perdido. O que João teve o privilégio de contemplar ao estar na sala do trono eterno para receber a revelação de Jesus Cristo, todos poderão ver com capacidade visual não diminuída. E ainda no livro O Grande Conflito, a página 661 e 662 diz: Agora Cristo de novo aparece à vista de seus inimigos. Muito acima da cidade, sobre um fundamento de ouro polido, está um trono, alto e sublime. Sobre este trono assenta-se o Filho de Deus e em redor dele estão os súditos de seu reino. Mais próximo do trono estão os que já foram zelosos na causa de Satanás, mas que, arrancados como tições do fogo, seguiram seu Salvador com devoção profunda e intensa. Então, nesse momento, um senso de sua eterna perda se apodera deles. E numa profunda lamentação, eles irrompem de seus lábios ao verem estas cenas que já é tarde demais, que não podem ter parte mais no reino de Deus. Eles jamais poderão vir a ser salvos, porque o dia da salvação vai ter terminado com o segundo advento de Jesus, com a segunda vinda de Jesus no início dos 1000 anos. Como o arrependimento de Esaú, o deles também virá tarde demais. Jesus disse: ali haverá pranto e ranger de dentes. Nessa hora serão proferidas as mais tristes palavras que já se tem ouvido. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. No verso 10 nós lemos: o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Veja aí o dragão, a besta e o falso profeta, 3 grandes poderes que se opõem à obra de Cristo. Eles estabelecem um dia D e começam aí a contagem regressiva para atacar a cidade santa. Mas, no último momento, Deus intervém, desce fogo do céu e destrói a todos. Esse é o fim do grande conflito. Pecado e pecadores são finalmente destruídos para sempre. Com relação a esse lago de fogo, que diz aí no texto, diz que o lago de fogo ardeu por um curto período no começo dos 1000 anos, queimando a besta e o falso profeta. Agora, ao fim dos 1000 anos, ele é aceso outra vez para receber Satanás e todos os pecadores da terra que voltaram a viver por ocasião da segunda ressurreição. Quando as cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas, elas foram punidas também com esse mesmo fogo, com fogo eterno, como diz no original. Está escrito lá em Judas, no verso 7.
E em Lamentações, no capítulo 4, verso 6, nós lemos que Sodoma foi subvertida como num momento. Então, esse lago de fogo aí, não é que ele vai queimar eternamente, não. Essa punição eterna será com relação aos efeitos. Eles vão ser destruídos para sempre, nunca mais vão existir. Assim como Sodoma e Gomorra passaram pelo fogo eterno, como foi traduzido, e hoje, onde era Sodoma e Gomorra, não existe mais nada, não existe fogo queimando lá, até hoje. Simplesmente as cidades não foram reconstruídas, nenhuma cidade foi construída no local. Quer dizer, Sodoma e Gomorra foram destruídas e nunca mais foram reconstruídas. Assim também, os ímpios, Satanás e seus anjos serão destruídos para sempre. Não é que eles vão ficar queimando eternamente, como infelizmente algumas pessoas acreditam. A Bíblia ensina no seu original que esse fogo é um fogo destruidor que vai destruir, vai queimar até que acabe o material para sua queima. E aí, então, eles nunca mais vão existir. Então, esse fogo eterno é quanto aos seus efeitos. Não é um processo, mas é um efeito. O livro de Salmos, no capítulo 37, verso 20, diz o seguinte: os ímpios, no entanto, perecerão, serão aniquilados e desfarão em fumaça. E o dia que está para vir, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Também em Malaquias, no capítulo 4, verso 1, diz assim: e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Também no livro de Salmos, no capítulo 37, verso 10, nós lemos: pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Apesar dessa destruição ser eterna em seus efeitos, o processo de destruição vai ser coisa assim, de um tempo, de um momento, não vai durar para sempre.